Vamos analisar um pouquinho hoje, com a ajuda do Senhor, sobre a última guerra que haverá neste mundo, nessa terra ou neste universo. Chama-se Armagedon. Só aparece a palavra Armagedon, só aparece aqui nesse versículo 16, Apocalipse 16, verso 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Agora, no capítulo 19, um pouquinho para frente aí, a partir do versículo 11, 19, verso 11, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Neste mundo do sobrenatural há muitas vozes. Então, como discernir as vozes? Onde no sobrenatural é aqui no primeiro céu. O primeiro céu é que está acima de nós, ali vemos as nuvens. O segundo céu, onde nós vemos estão as estrelas. E no terceiro céu, que João viu no capítulo 4, fala do trono de Deus, onde Cristo está sentado à destra de Deus. São 3 céus. E no sobrenatural há muitas vozes, onde atuam os espíritos malignos. Então é muito comum você ver hoje pessoas dizendo o seguinte: olha, Deus mandou te dizer, vou trazer uma profecia para você. Essas profecias de visão do futuro não existem na Bíblia. Existiram no Antigo Testamento, quando os profetas, eles estavam em comunhão com o Senhor, o Espírito os visitava, então eles pronunciavam as revelações do Senhor, dizendo o seguinte, e todas elas estão registradas, assim diz o Senhor. Toda a profecia foi escrita, então por isso que Apocalipse vai nos mostrar que é para nós não nos distanciarmos, desvirtuarmos da centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Ou seja, cuidado com aquilo que é dito ao nosso derredor, que às vezes não tem nada a ver com a palavra. Por isso que a palavra fala que as profecias deste livro, não é para nós falarmos nem mais nem menos, segundo todas elas que estão aqui relatadas. Se nós sairmos daqui, nós vamos dar visão ou vazão para o campo que eles dizem que é o sobrenatural de Deus, um perigo terrível. Mas, irmãos, nós somos, uma vez que fomos regenerados em Cristo, somos homens e mulheres espirituais. Nós não adoramos a Deus no sobrenatural, nós adoramos a Deus no Espírito. É esses que Deus procura para seus adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque se não for dessa forma, como Deus estabeleceu, nós não vamos avançar na vida cristã. Nós vamos ter as reuniões dos santos como algo assim muito social, mas no nosso dia a dia, os nossos olhos físicos, eles são muito atraentes e tomados por aquilo que nos encanta. Então nós trocamos o Senhor por muitas coisas que de fato Ele nunca desejou que fosse dessa maneira. Agora, nessa oportunidade aqui, nós vamos entender muitas coisas sobre a última guerra. Essa última guerra vai acontecer. Irmão, e preste atenção, e eu e você, nós estamos envolvidos nessa batalha. Claro que nós já estamos travando uma grande batalha. Tem pessoas que muitas vezes nem se dão conta de que nesse tempo elas já foram derrotadas por Satanás e vive dentro de uma redoma, dentro de um laço totalmente na qual ele criou e deixou a pessoa presa ali. Porque não lutam, não batalham, e uma das grandes batalhas, Paulo fala em Romanos capítulo 15, é a questão da oração. Luteis comigo em oração, né? Nós muitas vezes oramos, mas é para os nossos próprios interesses, não é assim? Para a nossa família, para o nosso bem-estar, para a vida dos meus filhos. Não é errado isso, irmãos, mas nós temos orado para saber qual é o desejo do nosso Pai Celestial para este tempo no qual nós estamos vivendo? O que o Senhor deseja realizar, ou fazer, ou falar no seio da igreja? Temos buscado a direção de Deus, o propósito dele para as nossas vidas?
Ou nós estamos preocupados com os interesses que são periféricos e genéricos? As minhas coisas, os meus interesses, Deus tem que abençoar o meu trabalho. Isso Ele já abençoa se você está em Cristo Jesus. Ele não vai mudar isso, irmãos, porque nele nós já somos abençoados. Mas você não pode ficar aí, irmãos, num sono, numa indolência, dizendo que você não está enfrentando ou travando uma batalha espiritual. A nossa vida é uma batalha constante. Muito bem. O que significa Armagedon? Essa palavra Armagedon, no hebraico, também no grego, a conotação é quase que a mesma. Faz uma referência ao Monte Megido, onde vai travar-se ali a última batalha. O Monte Megido, ele é uma figura de uma batalha que será universal e será a última batalha. Vocês sabem que Jesus, enquanto Ele esteve aqui, e é em realidade o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não entendam como que isso seja que Jesus teve um começo e vai ter um fim. Não, Ele é o começo de todas as coisas, Ele é a consumação de todas as coisas. Não que Ele vai ter um começo e um fim. Ele nunca teve um começo, nunca teve um fim. Ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Imagina o Pai se autocontemplando e gerando a sua própria imagem, a imagem do Filho. Então isso é maravilhoso. E queridos, agora, como em todas as coisas terá um final, também as nossas batalhas terão um fim. E Cristo vai vencer esta última batalha. Por que nós sabemos disso? Porque está escrito, porque Ele é o vencedor. Ele é o capitão da nossa salvação. Isso é maravilhoso, é tremendo. Então, essa palavra aqui, Armagedon, que nós lemos em Apocalipse 16, é a única vez que ela aparece. Será o lugar, irmãos, presta atenção, onde os reis da terra, sob a liderança demoníaca de Satanás, travarão ali uma guerra contra as forças de Deus no final da história. Irmãos, eu não sei se você tem percebido isso, mas nós estamos caminhando para o fim da história da humanidade. Se você fizer uma análise, olhar o que houve ali em Gênesis capítulo 6 e estudar os 3 últimos capítulos de Apocalipse, você vai perceber, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele está para voltar a qualquer momento. Semana passada nós estudamos aqui pela manhã sobre os 144.000 de Apocalipse, vocês se lembram? Então, aqueles 144.000, quase tudo pronto, aqueles vencedores, os maduros, né? Deus tem separado o seu povo. Irmãos, desde o Antigo Testamento até esse dia aqui hoje, Deus tem aperfeiçoado os santos, e Deus só vai aperfeiçoar aqueles que de fato têm um compromisso com Ele em primeiro lugar. Isso é muito sério, irmãos. Estou dizendo isso para que naquele dia vocês não sejam pegos de surpresa, para que vocês não fiquem inadvertidos. Nós estamos sendo advertidos nessa oportunidade, nesse grande dia. Creio que, irmãos, esse é um dia muito memorável para nós, a Igreja do Senhor, que podemos ouvir essa palavra que o Senhor tem para nós como uma palavra final. Então nós entendemos que Ele também está movendo seu último mover de amor para nós, a sua igreja, o seu povo. Então, Apocalipse, vocês sabem que ele é o último livro da Bíblia. E Apocalipse é o livro da revelação. O versículo 1 do capítulo 1 começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Ele deu para que os seus servos conheçam. Depois ele vai dizer mais à frente das coisas que em breve irão acontecer. Irmãos, são fatos que irão acontecer. Então, eu fico pensando aqui uma coisa seguinte: às vezes, porque nós estamos vivendo uma vida muito boa, graças ao Senhor por isso, mas nós não podemos ficar inadvertidos. Irmãos, nós temos um lar, temos uma casa, temos o nosso trabalho, o Senhor tem nos dado boa saúde. Irmãos, isto também para nós é um perigo, porque faz com que nós ficamos totalmente, parece que o Senhor está me abençoando, então eu contribuo com alguma coisa com Ele, então isso já é o suficiente. Não é suficiente. O Senhor quer que nós sejamos engajados também nessa batalha.
E neste livro, irmãos, nós devemos ver o Senhor Jesus Cristo. Ler cuidadosamente Apocalipse, que é um livro talvez mais simples e gostoso da Bíblia. É um livro que vai falar da vitória do Cordeiro e vai falar do triunfo da igreja. Agora, imagina, quando vier essa grande batalha, e se nós não estivermos preparados para ela? Nós vamos ver aqui hoje qual é o tipo da preparação na qual o Senhor tem nos chamado para estarmos engajados nesta grande batalha. Então, é imperativo, irmãos, que nós vejamos o Senhor Jesus Cristo num ponto aqui em relação ao nosso tempo. Você tem visto o Senhor Jesus com relação ao nosso tempo que estamos vivendo? Nesse tempo de violência, nesse tempo que você sai para a cidade, uma cidade maior, ou você vai para as estradas numa viagem, você fica um pouco temeroso. Primeiro, porque a morte está passando ali diante de você todo instante. Segundo, irmãos, a violência está reinando nesses últimos tempos. Volto de novo a Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. Ali a violência reinava, a maldade do coração do homem se multiplicava sobre a face da terra. Então, se você pegar aquele contexto, trazer para os nossos dias, fazer uma comparação, você irá chegar a uma conclusão dizendo o seguinte: como está demorando o nosso Senhor? Ou ficar muito advertido de que Ele voltará a qualquer momento. Mas, irmãos, lembre-se de uma coisa, que vai haver o milênio. Nós vamos estudar em estudos posteriores, para nós compreendermos o milênio, senão nós vamos ficar aí, achando que sai daqui nós vamos direto para a glória. Não, irmãos, tem muitas coisas que o Senhor tem no seu coração, que Ele vai realizar, ou com a sua ajuda, ou sem a sua ajuda. Se Ele não puder contar conosco, Ele levantará um povo para Ele. Ele tem poder e capacidade para isso. Então, queridos, será que nós estamos vendo o Senhor em relação aos dias em que nós estamos vivendo? Você tem observado, irmãos, como que o clima tem mudado? Você tem observado como que o Senhor está fazendo tudo isso para chamar a atenção do teu povo, para que chegue de fato a um caos estabelecido. E, irmãos, o grande líder mundial, a nova ordem mundial, ela tem estabelecido para trazer para toda a nação mundial. Eles vão criar problemas, eles vão criar dificuldades, igual os Rockefeller, lembra daquela família? Qual foi o grande problema que eles criaram para toda a humanidade? Uma coisa chamada dívida. Nós temos que endividar este povo, para que nós tenhamos ele tudo sob domínio, porque é a maneira de nós estarmos ligados ao sistema na qual eles irão governar. Então eles vão criar mais um problema, e aí as pessoas vão pensar o seguinte: eles vão incutir na mente das pessoas o seguinte pensamento: os governos de todas as nações não têm resolvido o problema da humanidade. Agora vai se levantar um líder mundial, que este líder mundial vai trazer suprimento das suas necessidades, vai trazer, a palavra fala lá em Daniel, um período de paz, até que de fato ele se levantará como aquele que vai destruir todos os que pertencem ao Cordeiro. Mas graças ao Senhor que nesse tempo vai se travar-se uma grande batalha também. E nós sabemos o final, quem vai ser o vencedor. Então, irmãos, vamos analisar um pouquinho a questão desse tempo. Você conhece o tempo que você está vivendo? Você não percebe que tanto desajustes estão acontecendo, começando ali no núcleo da família? Tantos desajustes, tantas intrigas. Isto tem uma finalidade, porque você está sob ataque, e Satanás fará de tudo para te eliminar ou tirar você da centralidade de Cristo. Ele quer que você escuta mensagens maravilhosas de Deus, né? Olha, Deus te ama, meu querido, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aí você vai iludido, se iludir a sua alma nesse tipo de negócio, você vai perecer depois. Porque, irmãos, imagina se todos os pregadores começassem a pregar a verdade da palavra de Deus,
Como está escrito, o que seria das igrejas evangélicas? Será que estaria um inchamento igual está nos dias de hoje? Não, seria como aqui. Não seria uma multidão de pessoas, mas poucas pessoas. Mas há uma corrupção do coração do homem com relação a isso. Então, você tem discernido o tempo no qual você está vivendo atualmente? Você tem prestado atenção nas coisas que têm ocorrido ao teu redor? Irmãos, as Escrituras, elas estão mostrando para nós que os espíritos malignos, eles estão, nesses dias atuais, atuando de uma forma veemente no nosso tempo, ou nessa escuridão espiritual na qual as pessoas estão vivendo. Tem olhos para esse mundo físico, mas os olhos espirituais, elas procuram muitas vezes buscar, como também buscou Saul. Você se lembra? Porque ele buscava de Deus, parece que Deus não falava, mas Deus já tinha estabelecido na sua palavra que ele, por desobedecer, Deus então o rejeitou. Então ele fez funcionar e foi até na feiticeira de Endor, mandou subir Samuel. Entende, irmão? Estava totalmente perdido. Era alguém que Deus havia escolhido para rei, mas que não foi obediente à palavra de Deus. Então, irmãos, ele estava ali numa batalha ferrenha e ele se rendeu àquela batalha. E hoje nós também estamos travando uma grande batalha. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Efésios capítulo 6. Vamos ler apenas o versículo 12, irmãos. Eu quero que vocês fiquem bem atentos sobre o que as Escrituras têm revelado para nós aqui. Efésios capítulo 6, verso 12, está escrito assim, Efésios 6, 12, eu vou ler o 11 também. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, agora presta atenção aqui no 12, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você vê, irmãos, a batalha que está havendo. A palavra fala que este mundo, por estar tomado de demônios, é um mundo tenebroso, é uma escuridão. Essa escuridão está na mente de todos aqueles que de fato não tiveram os olhos abertos para crer que morreram e ressuscitaram com Cristo. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 2, observa aqui, irmãos, o versículo 2. Veja onde estão atuando esses espíritos malignos. Efésios 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, isso aqui era antes de nós termos crido no Senhor. Nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo. Irmãos, você conhece um rio? O rio, ele tem muitas curvas, o rio tem um curso, ele vai desaguar lá num grande rio, que espiritualmente falando, vamos pensar que esse rio aqui seja o lago que age com fogo e enxofre. O curso deste mundo, a pessoa que está no curso deste mundo, ela está num barco à deriva, ela não sabe para onde que ela vai sendo tocada como o curso determina para ela. Segundo o príncipe, olha aqui, não é segundo o que a pessoa pensa, é segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Uma pessoa que verdadeiramente não obedece ao Senhor pela sua palavra, ela está sob a influência desses espíritos malignos, e elas não são filhos e filhas de Deus, mas filhos da desobediência. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, nosso coração temos que considerar essas verdades, essas realidades. Armagedon também se refere a qualquer tipo de conflito catastrófico, especialmente, irmãos, se for visto como provável que resulta em destruição generalizada e aniquilação da vida humana. Esse é o propósito de Satanás e seus demônios, destruir tudo aquilo que Deus criou de mais precioso, que foi o homem.
Mesmo que o homem entrou em pecado, caiu em pecado, Deus veio para restaurar este homem na pessoa de Jesus Cristo. Veio para dar a ele uma nova vida, a vida de Cristo, a natureza divina. E nós sabemos que não é todos, irmãos, que mais de 80% irão perecer eternamente. Estou falando aqui sendo muito otimista ainda, porque nós vemos hoje, irmãos, o que reina é a incredulidade. As pessoas estão com a Bíblia na mão, sendo totalmente, absolutamente analfabetas de Bíblia. Porque às vezes nós lemos as Escrituras como muitos fazem, muitos lêem as Escrituras para ter uma catarse psicológica. O que é uma catarse psicológica? Uma purificação psicológica. Não, eu estou lendo a Bíblia, Deus sabe que eu estou lendo a Bíblia, mas irmão, você tem entendido? Você tem buscado revelação? Você tem buscado obediência à palavra de Deus? Se não for isso, irmãos, as nossas almas, elas se satisfarão de mensagens genéricas, mensagens superficiais, não aquelas que de fato trazem para nós toda a realidade da pessoa e da obra de Cristo. Armagedon também se refere a uma batalha futura climática entre Deus e as forças do mal, conforme registrado no Apocalipse, esses 3 textos que nós lemos ali em Apocalipse. Então, irmãos, essa é a visão que o Senhor nos deu para cada um de nós. Então nós vemos que nesses dias as influências demoníacas farão com que os reis da terra reúnam os seus exércitos para um ataque total. Primeiro, a Jerusalém. Tempo atrás estava conversando com o irmão de Curitiba, que recentemente esteve lá em Israel. Ele disse o seguinte: olha, conversando com alguns judeus, eles disseram que tudo está preparado já tem todo o material para a edificação do tabernáculo de Davi. E esse tabernáculo vai ser edificado ali onde está a Meca, lá em Jerusalém. Mas, queridos, como que vai destruir aquela Meca? Vocês observaram que recentemente, agora, poucos meses atrás, tentaram uma investida contra Jerusalém? Aquilo é apenas testes. Quando vocês descobrirem, irmãos, tiveram uma notícia, e essa notícia vai ser uma notícia mundial, que aquela Meca de Jerusalém, ela foi destruída, uma bomba caiu ali, um ataque, um míssil destruiu, o que vai acontecer? Vai ser edificado o tabernáculo de Davi. E o que vai acontecer? Jesus, ele disse lá em Mateus: levante os olhos para o alto, porque está próximo a vossa redenção. Logo eu verei para buscar vocês. Então, irmãos, fiquem bem atentos. Os nossos olhos devem estar colocados lá em Israel, em Jerusalém, sobre aquela Meca. Então, irmãos, está muito próximo. Talvez eu e você veremos tudo isso. Talvez nós não partiremos sem que estas coisas aconteçam. Entende, irmãos? Talvez nós seremos a geração que não vamos morrer, que o Senhor vai vir nos buscar, que transformará o nosso corpo à semelhança do corpo da sua glória, num abrir e piscar de olhos. Talvez muitos de nós, se Ele voltar por esse tempo, nós não iremos experimentar a morte física, entendeu? Nós seremos transformados, todos nós. Mas, irmãos, então, o que farão esses reis da terra? O que fará o governo mundial, irmãos? Ele vai reunir os seus exércitos para o ataque, um ataque total, um ataque ferrenho a Jerusalém. O anticristo é que vai estar liderando este ataque. O homem da iniquidade, aquele governo mundial, irmãos, e está muito breve, irmãos. Então ele vai proibir todas as coisas, não vai ter mais Bíblia, reunião de igreja. E o que vai acontecer? Aqueles cristãos que foram pegos, eles serão levados para confessar o Senhor Jesus. E o que vai acontecer nesse grande dia? Se você negar a Cristo, você vai fazer parte desse governo mundial aí. Você também vai ser lançado no lago que há com fogo, enxofre, que é a segunda morte. Mas se você confessar Cristo, você pode ser decapitado, vai ser morto você e toda a sua família. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época agora
Por isso que fiquem advertidos, irmãos, não se encantem com este mundo. É tempo de voltarmos para o Senhor e buscarmos a direção dele, porque senão nós iremos perecer. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Temos uma declaração aqui muito interessante. Apocalipse 16, a partir do versículo 13. Aqui é o 6º flagelo que vai ocorrer. Então, isso aqui também envolve a mim e a você, envolve a todos nós. Então fique bem atento, porque quem vai liderar este ataque será o anticristo e também envolve todos nós aqui nessa oportunidade. Diz assim o versículo 13: então, essas coisas, irmãos, presta atenção, são umas coisas que em breve irão acontecer. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí, versículo 15: eis que venho como vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aqui uma figura do pecado. Aqui o sentido, irmãos, é que quando fala aqui que bem-aventurado aquele que vigia, é para nós ficarmos atentos, não demover da nossa mente em nenhum momento sequer, sem estar contemplando a glória do nosso amado Senhor. Temos que olhar para Ele, ficar com os nossos olhos fitos nele. Hebreus 12, 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. É buscando a intimidade com Ele, buscando a direção dEle para esses dias. Senhor, o que fazer? Como fazer? Ele vai mostrar na palavra de Deus. Mas se nós não vigiarmos, formos negligentes, quando isto vier acontecer, irmãos, que será daqueles que foram distraídos? Vai ser momentos terríveis. O versículo então 16: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, irmãos, é exatamente nesse tempo que o Senhor Jesus retornará à terra, que Ele vai retornar à terra com os exércitos do céu. Se você ler, por exemplo, Mateus 25, 31, você vai descobrir que Ele vai voltar com seus anjos nessa terra. Mas se você ler com bastante cuidado aqui, me permita ler mais um versículo, Apocalipse 19, versículo 14. Aqui nós temos uma declaração que nos chama muito a nossa atenção, irmãos. Aqui vamos descobrir algo muito importante. 19, verso 14: e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então aqui você percebe que é uma guerra. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém montado naquele jumentinho? Aquele jumentinho, ele é uma figura de paz. Cavalo é uma figura da guerra. Então aqui, cavalo branco está mostrando que já se instaurou a grande guerra que vai acontecer no nosso meio. Nesse dia, os pés do Senhor vai estar lá no Monte das Oliveiras, como diz Zacarias 14, versículo 4. Os pés do Senhor vai estar já ali no Monte das Oliveiras. E Ele lançará, irmãos, o anticristo, vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre. Leia aí, acompanha comigo o versículo 20. Presta atenção, que coisa interessante aqui. Versículo 20, Apocalipse 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Agora, uma coisa muito importante, vou dizer para os irmãos aqui. Onde
que nós vamos estar quando acontecer essa guerra? Onde nós vamos estar? Qual deve ser a nossa posição diante dessa guerra? Você sabe, irmão? Então é por isso que Deus te trouxe aqui, você, nessa oportunidade, para que você saiba onde é que você está. Irmão, mas para isso, é para filhos e filhas de Deus, é para quem já tem uma convicção real de que morreram ou ressuscitaram com Cristo. Porque, irmão, isso aqui não pode ser um jargão na nossa vida espiritual. Eu creio que eu morri e ressuscitei com Cristo. Isso aqui tem que ser uma verdade em nós. Eu fui morto com Cristo na cruz, ressuscitei com Cristo, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, onde nós entramos nessa guerra aqui agora? Essa batalha vai ser do Senhor Jesus? Ele vai batalhar sozinho essa guerra? Você se lembra que Isaías 63, de 1 a 3, vai mostrar que o relato da obra na cruz, que Jesus, quando ele foi para a cruz, ele foi sozinho. Lá está escrito o seguinte: eu pisei aquele lagar sozinho. Então, ninguém estava com ele, né? Todos os abandonaram. Ele disse assim também, quando o nosso pecado foi colocado nele: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele foi para a cruz só. Depois nos levou a morrer com ele pela fé. Depois da obra concluída, ele veio pelo seu Espírito mostrar para cada um de nós como que foi aquela obra de regeneração lá na cruz do Calvário. Então nós fomos salvos, fomos regenerados. Então esta guerra é para filhos de Deus, não é para evangélico, não é para crente, é para filhos de Deus. Irmãos, agora quando o Senhor Jesus Cristo voltar, irmãos, presta atenção que Ele não vai voltar sozinho. Para isso você precisa ter uma visão. Apocalipse 19, 11, nós vemos o texto: eu vi o céu aberto. Irmãos, nós temos orado para que então tenhamos céus abertos, visão espiritual daquilo que Ele deseja realizar nesses dias. Você sabe o que o Senhor deseja fazer nesses dias atuais? Você sabe o que Deus deseja fazer nesse ano 2025? Você tem convicção do que Deus vai fazer? Muitos não têm, irmãos, mas aqueles que estão de fato olhando, vigiando para a palavra, vida e intimidade com Ele, sabem e não tem nada a que temer. Então, nesse dia, o nosso Senhor vai estar pronto para a grande batalha. Agora, irmãos, as Escrituras, elas falam de 3 céus. O primeiro céu, aliás, o terceiro céu é o trono de Deus. O segundo céu é o céu onde o céu das nuvens, né? E onde estão as estrelas do céu. E o primeiro céu, o terceiro céu, o trono de Deus. O segundo céu, onde estão as estrelas. E esse primeiro céu que nós estamos vendo aqui é das nuvens, que foi quando o Senhor subiu do Monte das Oliveiras até as nuvens. É o segundo céu, depois é o terceiro céu, onde Ele foi glorificado. Agora, nessa batalha, há outra coisa importante que você e eu precisamos saber. E qual é essa coisa? Um detalhe importante: nessa luta do Armagedon, nessa última guerra, é a última guerra, irmãos, não vai ter mais outra. Primeiro temos que ter uma convicção muito clara. Malaquias 3,6 vai dizer o seguinte: eu, Senhor, não mudo. Então, olha que coisa interessante. Nós sabemos pela palavra, Malaquias 3,6, que Deus, Ele não vai mudar. Agora, Deus, Ele traz para nós umas revelações tão maravilhosas daquilo que as guerras que Ele lutou lá no passado, usando os seus servos. Deus não perdeu nenhuma batalha, Ele venceu todas elas. Ele é Deus. Seria até um contrassenso nós pensarmos que Deus iria perder uma batalha. Ele não vai perder uma batalha, mas eu quero que você saiba, nessas batalhas envolve eu e você. Agora, Ele deu bastante indício para nós, que Ele é um Deus imutável. Por exemplo, Hebreus 6,17 fala da imutabilidade do seu propósito. Então, se você lê o Antigo Testamento cuidadosamente, olhando para as guerras de Israel, você vai descobrir como que Deus agia, como que Deus pelejava,
para que quando chegar a batalha do Armagedon, a última, você vai ter um descanso, uma alegria maravilhosa no seu coração. Como que Deus batalhou as batalhas do Antigo Testamento? Deixa eu mostrar para vocês apenas duas. A primeira encontra-se aqui em Êxodo, capítulo 14, depois nós vamos lá para o Novo, para que os irmãos tenham assim uma visão bem adequada. Se ele não muda, se Deus não muda o seu propósito de agir, de atuar, ou a sua tática, então no Armagedon vai ser a mesma. E é muito interessante que nós saibamos disso. Por exemplo, quando o povo de Israel se viu acuado diante ali do Mar Vermelho, Moisés trouxe o seu povo, chegou no Mar Vermelho. Era um Mar Vermelho, irmãos, eles não tinham barco, eles estavam todos a pé. E aí eles se acamparam ali diante do Mar Vermelho. Então eles colocavam atalaia, aqueles guardas de vigia, para vigiar se via inimigo, alguma coisa. Mas de repente o inimigo lá, um atalaia aliás, disse assim, tocou aquela trombeta, dizendo o seguinte: vem vindo aí Faraó e os seus cavalarianos, vem vindo Faraó e os seus exércitos, bem treinados, bem armados. Vocês acham que Israel tinha condições de batalhar contra eles? Quais eram as armas que eles tinham? Bem poucas armas, e eles vinham com cavalos armados, soldados bem treinados e com uma fúria, porque quando o inimigo vai para uma guerra, dificilmente você vai para uma guerra, você vai lutar contra o inimigo. Eu tive o privilégio de conversar com um homem que ele enfrentou uma guerra, já é falecido, morreu com 92 anos, mas ele disse o seguinte: eu fui na guerra, mas graças a Deus eu fiquei ali para servir as pessoas, mas eu vi relatos dos meus amigos que quando matavam uma pessoa, o inimigo, eles ficavam assim muito frustrados, ainda mais que tinham muitos cristãos nessa guerra, porque para eles era uma coisa assim, porque o amor de Deus estava neles, e talvez lá poderia ter cristãos também, eles sofriam com isso, entende, irmãos? Agora, quando um inimigo que não conhece o Senhor, ele está a serviço de Satanás, então ele tem fúria. Quando alguém odeia você, odeia com fúria, quer ver você morto, quer acabar com a sua vida. Vocês compreendem? Aqui no nosso país, existem pessoas que às vezes a esposa vai embora porque não suporta mais aquele marido, aquele crápula, e o marido, o ex-marido na realidade, não vai ficar, ele não está satisfeito com isso, então ele tem aquele amor, aquele sentimento, vira tudo de ódio, e ele vai e mata. É essa fúria, esse desejo que as pessoas têm. Quando você vê alguns assaltos assim pela televisão, que eles mostram os vídeos, aqueles assaltantes dão coronhada na cabeça de pessoas idosas, mata por causa de um celular, de um tênis, não estão nem aí, é uma fúria. Estão me compreendendo, irmãos? Então, imagina o inimigo, que foram prejudicados, agora eles vêm para destruir o exército, aliás, o povo de Deus, o povo de Israel, ali diante do Mar Vermelho. E aqui no capítulo 14, observa aqui, a partir do versículo 10, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Irmãos, eles não tiveram medo, eles temeram muito, ficaram com muito medo, diz a palavra aqui. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Agora veja a resposta aqui de Deus através de Moisés. Olha o que ele disse. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Isso aqui foi literalmente lá, mas também apontando para os egípcios de uma guerra que seria a última, também lá no Armagedon,
nós nunca mais iremos ver os pecadores, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Todos eles serão destruídos. Leia depois o Salmo 37, que você vai ver a destruição dos ímpios, irmãos. Isso é lamentável. Mas não porque Deus quis destruir, porque Deus não os amou. Deus amou a todos em Cristo, atraiu todos na cruz em Cristo, mas nem todos querem, irmãos, querem viver do jeito que acha que é melhor. Esse dia vai chegar, irmãos. E aqui, veja o versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. O Senhor, irmãos, olha que interessante, o Senhor é quem vai batalhar por nós. Vocês se lembram que depois abriu o Mar Vermelho, Israel passou, o povo de Deus, quando os egípcios entraram, Deus colocou trevas para eles ali, para não se encontrar com o povo de Israel. Quando Israel saiu do outro lado, Deus pediu para Moisés estender o seu cajado e todos eles foram tragados. Deus fez com que atolasse ali as carroças e todos pereceram, todos foram destruídos. Agora vamos para segundo Crônicas, vamos ver mais um texto aqui no Antigo Testamento, segundo Crônicas, capítulo 20. Irmãos, é a mesma coisa, Deus não vai mudar no Armagedon a sua tática, a sua maneira de agir, mas você vai ver depois que nós vamos estar em um local, irmãos, maravilhoso, um local tão lindo. Aqui, irmãos, vocês se lembram dessa história tão maravilhosa, que no versículo 1 vai mostrar que vieram 3 grandes inimigos para lutar, para destruir Josafá e Judá. Então, quem são eles aqui? Eram os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Josafá era o rei de Israel, o rei de Judá, era um filho de Deus. Agora, irmãos, ele orou aqui no versículo 6, ele estava muito atento. A oração dele começa aqui a partir do versículo 6. É uma oração linda, irmãos, que vale a pena você depois ler esta oração. Agora, a resposta que Deus deu para Josafá, através de Jaziel, está aqui registrado no versículo 14, que diz assim, presta atenção aqui, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, aqui as credenciais do profeta, e diz para Josafá e todo Judá, dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. De novo a palavra, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Agora, observa aqui o versículo 16, amanhã descereis contra eles. Mas que estranho, eu vou ter que descer amanhã para lutar com esse povo, mas a peleja não é minha, é de Deus, a peleja é do Senhor e não vai ser minha. Agora, irmão, olha o versículo 17 aqui com bastante atenção. Muito bem, vocês vão sair a peleja contra eles, mas neste encontro não tereis de pelejar. Vocês vão tomar posição, vão ficar parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. De novo, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é conosco. Irmãos, a partir do nosso novo nascimento em Cristo, nós temos uma revelação tão linda na palavra de Deus, Romanos 8:31, Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E na batalha do Armagedon não será diferente, irmãos, não será diferente. Então, hoje nós vamos enfrentar talvez você esteja enfrentando aí grandes batalhas na sua vida, mas qual é a ordem do Senhor para nós?
nas dificuldades e problemas. Irmãos, tem que louvar a Deus pelas dificuldades, pelos problemas, pelas batalhas que tem enfrentado, né? Então, qual é a ordem do Senhor para mim e para você nesse tempo? E se estiver aqui até o dia do seu retorno? E se nós estivermos aqui até quando Ele voltar? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a nossa... Como nós vamos agir, irmãos? O que devemos fazer, irmão? Primeira coisa, lembra de João 12, versículo 26? Deixa eu ler para vocês 3 versículos. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. É uma das coisas que o Senhor pede para nós. Fique bem atento, irmão, porque essa aqui deve ser a nossa posição. Presta atenção. João 12, versículo 26. Jesus está dizendo para os seus discípulos. Jesus aqui está preparando os discípulos para este dia da batalha final. Ele disse assim: se alguém me serve, siga-me. Você serve a Cristo? Agora, irmãos, presta atenção. Para servir o Senhor, tem que ser de uma forma adequada. Qual é a forma adequada de seguir o Senhor? Não, as pessoas falam assim: eu estou seguindo a Cristo, estou servindo e seguindo a Cristo lá na minha igreja. Queridos, presta atenção, não confunda igreja de Cristo, organismo vivo, com denominação. Tem pessoas que servem a denominação. Nós não fomos chamados para servir uma denominação evangélica, batista, Palavra da Cruz, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, não. Esses nomes foram dados por homens. O Senhor não tem nada a ver com isso. Ele tem a ver conosco, homens e mulheres que creram no Senhor, que são feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, o que significa seguir a Cristo de uma maneira adequada? Tem um preço a ser pago, irmão. E qual que é o preço? Lucas 9, 23. Jesus disse assim: Ele também não força. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, então você está apto para me seguir. Mas se você não negar a si mesmo, não negar a sua vontade, o que é negar a si mesmo? É sua vontade, seu pensamento, suas emoções. Tudo tem que colocar Cristo em primeiro lugar, senão você não é um cristão verdadeiro. Não, você está iludido, a tua alma, teu coração enganoso já te iludiu. Senão você vai deixar de reunir como igreja do Senhor para outras coisas que o Senhor não está envolvido, irmãos. Está envolvido os seus interesses neste mundo. Este mundo está condenado. Pare de criar impérios neste mundo. Nós recebemos um reino inabalável, pelo qual servamos a Deus de modo adequado. Hebreus 12, versículo 27 e 28. Irmãos, até quando vamos ficar com a nossa mente obtusa, com os nossos olhos obtusos e não vermos o que está acontecendo ao nosso redor? O Senhor tem nos chamado a atenção para Ele, irmãos. E agora aqui, preste atenção: negar a si mesmo é negar você. Queridos, nada pode ocupar o lugar de Cristo na vida de um regenerado. Se você pensar de outra maneira, você está pensando errado. Não pensa que quando Ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Ele faz esse convite, é para quem quiser. Ele também não vai forçar ninguém. Se você quiser, eu penso de outra forma, você vai para os quintos dos infernos. Isso é muito claro. O irmão colocou lá, mandou um vídeo no grupo lá da comunidade. Que vídeo interessante. A ovelha desviou, tem que ir atrás. Não. Jesus, o Judas, ele vai mencionar Judas. Jesus amou Judas, mas Judas quis. Jesus foi atrás. O Judas está errado. Não, ele foi, depois teve remorso, não arrependimento, e se enforcou. Lembra daquele jovem rico? Era um jovem rico. Jesus, quando aquele jovem rico, ele pediu para não ter outros deuses diante dele, ele tinha um Deus chamado Mamon, dinheiro, riqueza. Hoje as pessoas fazem tudo para ter dinheiro. Está servindo a Mamon, não a Cristo. Não podeis servir a dois senhores. O que aconteceu com o jovem rico? Ele virou as costas e foi. Jesus falou: moço, vem cá. Jesus foi atrás dele? Não foi atrás dele, porque o coração dele era conquistado pela riqueza que ele tinha, mas ele não tinha nada.
E qual foi o fim do jovem rico? A Bíblia não menciona mais aquele jovem rico. Que tragédia é isso, irmãos? Irmãos, nós estamos vivendo uma época do fim, estamos, na maioria das vezes, distraídos. Se Cristo não tiver a primazia na sua vida, o primeiro lugar, você está numa barca furada, você vai perecer eternamente. E não adianta falar, Senhor, porque lembra aquele pastor lá, lembra aquele irmão pregando, falando, e você estava presente para ouvir a palavra, mas você foi um filho, um servo negligente. Você era filho da desobediência, filho da ira. Está me compreendendo? Então, irmãos, isso é muito sério. Olha, Deus não deseja que nenhum de nós venhamos a perecer. A perdição é eterna. Aqui você nasceu ontem, você já está aí com seus 20, 30, 40, 50 anos, mas você vai, aqui passa muito rápido, mas imagina a eternidade, nunca mais vai passar. Imagina algum de nós aqui ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, é para sempre, irmão. Então não brinque de cristianismo, não brinque com a obra da cruz, priorize o Senhor, Ele é o nosso tudo para mim e para você. Cristo é o nosso tudo. Tenha misericórdia da sua alma, da sua família, dos seus filhos, senão você vai perecer. Então, deixa eu concluir aqui o versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Aqui, ali estará também o meu servo, também envolve aqui em todas as batalhas, inclusive do Armagedon. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmão, você se lembra, está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 14, seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Irmãos, nós temos seguido a Cristo por onde quer que ele vá. É tão bom servir a Cristo quando está tudo bem, né? Nossa, esse ano para mim foi muito próximo financeiramente. Puxa, eu pude adquirir muitas coisas, mas e quando o Senhor passar pelo vale da sombra da morte? Você está nele? Você consegue seguir o Senhor nesses momentos também? Ou não, irmão? Por favor, peça a Ele que Ele abra os teus olhos para você ver essas realidades espirituais. Entende? Então, quando o nosso Senhor Jesus veio à terra, quando a palavra se fez carne, Ele tornou-se carne, Ele estava sozinho. Quando Ele foi até a cruz, Ele estava sozinho também. Todavia, quando Ele aparece outra vez, Ele não vai voltar sozinho. Ele vai voltar como vencedor agora, como leão da tribo de Judá, não como aquele que é de fato o Cordeiro. Interessante que a palavra fala que Ele vai vir com seus exércitos, mas esses exércitos não está se referindo aqui aos anjos. Claro que Ele vai voltar com miríades de anjos, mas abram comigo em Apocalipse 19, versículo 14, esse exército aqui que Ele vai vir, isso envolve você e a mim, então preste atenção. Olha o versículo 14, Apocalipse 19, versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Lembra que cavalo fala de guerra, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Presta atenção, deixa eu lembrar os irmãos aqui que nesta guerra ele não estava sozinho. Esse exército mencionado aqui não se refere, como eu já disse aqui, às miríades de anjos, embora vai vir com anjos, mas é um exército muito especial. Quer saber quem são esses exércitos aqui? Volta um pouquinho para trás, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Veja aqui que já estamos nessa batalha do Armagedon. Então preste bem atenção, vamos ler com bastante cuidado, 17, versículo 14. Olha o que está escrito: pelejarão eles contra o Cordeiro. Aqui os inimigos de Deus, aqueles que rejeitaram a Cristo, o homem da iniquidade, o anticristo, todas as hostes demoníacas que estão dominando os homens da terra. Olha só, Cordeiro vai pelejar, eles vão pelejar contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Então a vitória nossa é certa, está garantida, assegurada,
porque tudo aquilo que diz ao nosso Senhor, diz a respeito a mim e a você. Nós somos em Cristo mais do que vencedores. Olha só, então, Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Irmãos, mas como assim? Como que nós vamos estar nele? Nós vamos voltar do céu com Ele? Queridos, em realidade espiritual, sim. Colossenses 3,3 fala que nós morremos e a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Se você for vivo e Ele voltar, você vai ser transformado no abrir e piscar de olho e vai estar com o Senhor, na realidade, vai voltar junto com Ele. Tem um texto aqui, abra em 1 Tessalonicenses, vai ilustrar melhor este fato. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, verso 13. Aqui está falando, irmãos, todo apóstolo Paulo trata nessa carta da vinda de Cristo. Então ele vai dizer o seguinte aqui no versículo 13. 1 Tessalonicenses 3,13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Vamos voltar com ele, mas para essa batalha. Essa palavra aqui, santos, ela significa no grego agion, que aqui inclui os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento. Esse é o sentido da palavra agion aqui no grego. Agora, irmãos, é uma coisa interessante aqui. A palavra fala que ele é o vencedor, então ele conquistou a vitória. Presta atenção agora que isso aqui é muito interessante para nós concluirmos. Agora nós estamos lutando de vitória em vitória, porque se ele é o vencedor, nós estamos nele. A nossa luta em todas as batalhas sempre vai ser de vitória em vitória. Ele é quem nos dá a vitória. Lembra de 2 Coríntios 2, versículo 14? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em vitória, sempre é estando de fato em Cristo. Agora, nosso Senhor Jesus, Ele teve que combater sozinho essa batalha aqui. Contudo, qual que é a nossa parte? Em que consiste a nossa parte nesta última guerra, nessa última batalha, irmãos? Qual que é a nossa parte nessa batalha? É permanecer firmes nele, para contemplarmos, para testemunharmos a sua vitória. Em nenhum momento na Bíblia você vai aqui verificar em Apocalipse que nós temos que combater. Hoje sim, temos que combater, vigiando, orando, dependendo do Senhor, pedindo discernimento para ver a ação do diabo e estar barrando. Mas nessa batalha aqui, a Bíblia diz para mim e para você, não é para nós batalharmos, mas para nós seguirmos o Cordeiro. É para nós, estamos nele só para contemplar e testemunhar a vitória final de Cristo Jesus. Então, se você lê a Bíblia aqui, irmãos, a palavra sempre vai nos orientar para seguir o Senhor nessa última batalha, não para lutar, mas para testemunhar a sua grande vitória. E se você observar cuidadosamente, você vai descobrir que em nenhum momento nós lutaremos, nós apenas seremos os seguidores dele. Por exemplo, quem que é o poderoso na batalha? Lembra dos Salmos 24:8? Levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E vai dizer o seguinte no versículo 8: poderoso nas batalhas. Desde quando houve mundo, todas as suas batalhas ele foi vencedor. E na última também, o nosso Senhor é o grande vencedor. Então, irmãos, hoje em dia, não tenha dúvida disso, está ocorrendo uma feroz batalha entre fidelidade e infidelidade.
em mentira e verdade. Isso é uma batalha. Mentira e verdade. Obediência e rebeldia. Cristo e Satanás. Os seguidores de Cristo e os seguidores do mundo. Há sempre essa batalha a ser travada. Agora, se você e eu estamos seguindo o Cordeiro, eu e você, nós seremos introduzidos feroz nesta batalha que é a batalha dos séculos. E nós vamos ser perdedores? Claro que não. Mas vou dizer algo para vocês aqui, não precisa ter medo, porque essa batalha já foi vencida. Nós sabemos, Billy Graham, ele escreveu uma frase assim: olha, fiquem todos vocês tranquilos, eu já li o último capítulo da Bíblia, Jesus é o vencedor, e nós estamos nele, nós estamos em Cristo, nós vamos aqui, nós só vamos contemplar, seguir o Cordeiro, é pedido para nós permanecer firme e ver a vitória que Ele tem para cada um de nós. Ele é o vencedor, irmãos. Então, não fique assustado quando as pessoas falam assim: chegando o Apocalipse, o Armagedon. Não, isso já foi vencido. Nós temos que tão somente seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Começa aqui, porque quando Ele voltar, nós vamos estar nele e vamos contemplar, vamos testemunhar a vitória do Cordeiro sobre a grande batalha dos séculos, a batalha final. E que Ele continue falando aos nossos corações, irmãos. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé, irmãos. Pai maravilhoso, graças te damos mais uma vez pelo tempo que passamos aqui lendo a Tua Palavra. Pai, nos dê a sabedoria para compreender e interpretar aquilo que o Senhor comunicou aos nossos corações. Revela, forma Cristo em nós, Pai, e nos dê essa convicção de que nós morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pai, aquilo que o Senhor deu para o Filho é maior do que tudo, que é nós, a Tua igreja, e da mão de Ti ninguém pode arrebatar. Muito obrigado por essa segurança, muito obrigado por essa certeza, Pai, e continue falando conosco, nos advertindo, nos despertando, nos avivando. Pai, faça isso por misericórdia, para que dos que estão aqui, nenhum venha se perder, ó Pai, no engano de Satanás, no engano do diabo. Aviva a Tua igreja, desperta a Tua igreja, e em Cristo nós oramos. Amém.